Imagine acordar numa segunda-feira e descobrir que o mercado mais próximo está sem leite, sem pão e sem carne, e que a previsão é de que isso só piore. Agora imagine que não é uma greve de supermercado, é uma paralisação de caminhoneiros, e ela já dura 15 dias. O Brasil move quase tudo que consome sobre rodas. Quando essas rodas param, o país inteiro para junto. Mais de 65% de tudo que o Brasil produz, compra e consome passa por um caminhão. Alimentos, remédios, combustível, matéria-prima industrial. Absolutamente tudo. Em 2018, os caminhoneiros pararam por 10 dias. O Brasil quase entrou em colapso. Agora imagine 15. Bloco por bloco, vamos simular o que aconteceria. Dia 1. Segunda-feira de manhã. Os caminhoneiros anunciam a paralisação nacional. As estradas começam a esvaziar em silêncio. Nas primeiras horas, a maioria das pessoas nem percebe. As cidades funcionam normalmente. O estoque dos mercados ainda aguenta, por enquanto. Mas nos bastidores, os gerentes de supermercado já estão no telefone. Os centros de distribuição confirmam: nenhum caminhão saiu esta manhã. Sim, é o gerente. A greve dos caminhoneiros já está afetando vocês? Sim, está. Os caminhões estão parados. Droga, nossos estoques estão cheios, mas não vai durar. Precisamos de uma solução. Tentando, entramos em contato. Dia 2. As redes sociais começam a viralizar fotos de estradas bloqueadas. A palavra greve começa a circular. E com ela, o primeiro instinto humano: correr para o mercado. O comportamento de pânico acelera a crise antes mesmo que ela se instale de verdade. Em 48 horas, o estoque de mercados começa a desaparecer. Nos postos de combustível, a história se repete. Os donos começam a racionar. 20 litros por cliente, depois 10, depois nada. Calma, gente, só 20 litros por pessoa hoje. 20, ontem era 30, isso é um absurdo! É ordem da gerência, reclamar não enche tanque. Dia 3. O governo federal convoca reunião de emergência. O exército é colocado em alerta. Nas capitais, as primeiras imagens de conflitos em filas de mercado aparecem. É meu, eu peguei primeiro! Não, preciso disso pra minha família. Calma, pessoal, vamos dividir. Acabou tudo! Não tem mais! Mãe, segura! O Brasil tem, em média, apenas 3 a 5 dias de estoque de alimentos perecíveis nos centros de distribuição. Quando o quarto dia chega, o limite está à vista. As indústrias começam a parar. Sem matéria-prima chegando, as linhas de produção se tornam inúteis. Fábricas em São Paulo e no Sul declaram parada técnica. Dia 4. Os hospitais começam triagem dos estoques de remédios. Não é alarme ainda, mas os farmacêuticos já sabem. Com uma semana de atraso, o quadro muda completamente. No campo, a situação é diferente e ao mesmo tempo cruel. Os agricultores têm comida, mas não têm como transportar. Toneladas de frango, soja e verduras apodrecem nos galpões. Aqui começa a contradição mais dolorosa desta crise. Num dos maiores produtores de alimentos do mundo, pessoas nas cidades passam fome por falta de transporte. Dia 5. Os preços explodem. 1 quilo de arroz que custava R$5 é vendido por 20. A especulação funciona mais rápido do que qualquer política de controle. O preço do arroz subiu. Agora é R$20 o quilo. 20 reais? Ficou caro demais. É um absurdo. Não pode ser. Reclamem com o presidente, não comigo. Isso é um roubo! Vergonhoso! O exército começa a escoltar comboios com cargas essenciais, remédios, combustível para hospitais e geradores, mas é uma operação de gotejamento num oceano de necessidade. 6 dias, metade da jornada. O mapa do Brasil começa a partir-se em 2 países, o das cidades que ainda resistem e o das cidades que já cederam. Aqui vale parar e entender a escala real. Em 2018, com apenas 10 dias de greve, o prejuízo foi estimado em mais de 90 bilhões de reais. Com 15 dias, os modelos econômicos sugerem o dobro. Dia 7. Uma semana completa. As usinas termoelétricas que dependem de combustível para gerar eletricidade começam a receber alertas de nível crítico de reserva. Em paralelo à crise de alimentos e combustível, o Brasil começa a enfrentar o espectro de apagões nas regiões que dependem de termoelétricas. A crise se multiplica. Antes de avançar,
Uma pergunta que poucos fazem: por que o Brasil chegou a depender tanto de um único modal de transporte? O Brasil opera apenas 30 mil quilômetros de ferrovias. A China, com território similar, tem mais de 150 mil. Essa escolha histórica nos tornou reféns das rodovias. De volta ao cenário. Dia 8. As negociações entre governo e caminhoneiros travam. As pautas são complexas. Diesel, impostos, tabela de frete. Cada hora sem acordo é mais um golpe na artéria do país. Nos hospitais, a triagem de medicamentos vira realidade. Itens como insulina, anticoagulantes e quimioterápicos começam a ser racionados. Médicos precisam escolher quem recebe o quê. Estamos escolhendo quem vive nosso dever. Assine aqui. Dia 9. Nas periferias das grandes cidades, os primeiros conflitos por alimentos surgem, não em supermercados, mas em pontos de distribuição de cestas básicas. A polícia militar é acionada em múltiplos estados. O governo federal declara estado de emergência em abastecimento. É a primeira vez na história recente do Brasil democrático. Dia 10. 2/3 do prazo. As imagens que chegam das cidades pequenas do interior são as mais perturbadoras. Municípios inteiros que dependiam de um único caminhão por semana, agora sem nenhum. Nos aeroportos, o combustível de aviação começa a ser racionado. Voos domésticos são cancelados por falta de querosene. O país começa a se fragmentar geograficamente. Dia 11. Um paciente em tratamento de câncer não recebe sua dose de quimioterapia em São Paulo. Não é caso isolado, são centenas em múltiplos estados. Nas redes, a pressão sobre os caminhoneiros aumenta, mas também cresce o movimento de apoio. Milhões de brasileiros os veem como os únicos capazes de forçar uma mudança estrutural. Somos a força do Brasil! Fora impostos altos! Somos a força do Brasil! Dia 12. O lixo acumulado nas cidades começa a apresentar risco sanitário. Sem combustível para os caminhões de coleta, as ruas viram depósitos a céu aberto. Este não é um cenário de ficção científica, é uma extrapolação calculada baseada nos dados reais da greve de 2018 e nos modelos de resiliência logística do IPEA e da FGV. Dia 13. As últimas reservas de diesel nas usinas termoelétricas atingem nível crítico em 3 estados. O racionamento de energia começa a ser implementado. A falta de energia amplifica tudo. Sem luz, os mercados fecham, os sistemas de pagamento falham, os celulares param de funcionar. O apagão transforma a crise logística em crise de civilização. Economistas calculam em tempo real. O PIB nacional registrará uma contração histórica neste trimestre. Empresas de pequeno porte iniciam pedidos de falência em massa. É nas periferias que o colapso se torna mais visível e mais cruel. Famílias sem renda, sem estoque e sem rede de proteção. A fome que o Brasil pensava ter vencido retorna. Dia 14, penúltimo dia. Uma parte dos caminhoneiros começa a rachar internamente. Jovens autônomos com financiamentos vencendo pressionam pela retomada. A greve corrói quem a faz. Dia 15, o último. Às 3 da manhã, um acordo é assinado. Mas o país que acorda nessa manhã não é o mesmo que existia 2 semanas antes. Os primeiros caminhões começam a rodar ainda de madrugada, mas as prateleiras não serão reabastecidas da noite para o dia. Especialistas estimam 3 a 5 semanas para a normalização completa. O dano já está feito. Mortes evitáveis por falta de medicamentos, empresas que não reabrirão, famílias que não se recuperarão rapidamente. 15 dias que vão durar anos na memória econômica do país. Mas os caminhoneiros brasileiros não pararam por capricho. Em muitos sentidos, eles são os trabalhadores mais essenciais e mais vulneráveis do país ao mesmo tempo. A maioria dos caminhoneiros autônomos trabalha no limite. Combustível caro, manutenção cara, tabela de frete que não cobre os custos. A greve é sempre o último recurso. Essa é a tensão irresolúvel no coração desta crise. O remédio e o veneno são a mesma coisa.
Parar o país é a única forma que esses trabalhadores encontraram de ser ouvidos. Nos 15 dias desta simulação, o Brasil sofreria um choque comparável a uma guerra, não com bombas, mas com a ausência de um único modal de transporte. E a lição mais importante que este cenário deixa não é sobre caminhoneiros ou governos, é sobre a fragilidade invisível de sistemas que só percebemos quando param de funcionar. Agora faça uma pausa, olhe ao redor. Cada produto que você vê chegou até você em cima de um caminhão. O remédio no seu armário, o gás no seu fogão, a gasolina no seu carro. Tudo tem um caminhão na sua história, e um caminhoneiro que quase ninguém conhece pelo nome. Comente aqui embaixo qual parte deste cenário mais te surpreendeu. Qual o dia que você acha que seria o mais difícil de sobreviver? Esta simulação foi construída sobre dados reais, mas existe uma segunda vulnerabilidade esperando, mais silenciosa, mais rápida e ainda mais difícil de reverter. E se a energia falhasse no Brasil inteiro por 7 dias? O próximo vídeo simula exatamente isso, hora por hora, 7 dias, sem energia. O Brasil que você conhece desaparecendo num interruptor.